Muito bem, amigos ouvintes, amigos internautas, vocês que acompanham a nossa programação, obrigado pela companhia. Continuem sempre com a 97.1, acompanhando as nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram, também os nossos programas jornalísticos, a nossa programação musical e o nosso site andaiá.com.br. Nós estamos no mês de março, como todo mundo já sabe, mês dedicado às mulheres. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, mas nós aqui estamos fazendo uma programação durante todo o mês de março, trazendo mulheres de diversos setores da sociedade, do mercado de trabalho, diversas áreas de atuação, diversos conhecimentos, pontos de vistas e diversas ideias também. Hoje aqui estamos muito bem acompanhados com essa representatividade do 14º Batalhão de Polícia Militar de Santo Antônio de Jesus, aqui a subcomandante, Major PM Ana Paula, Subtenente Boechat e Capitã Isa, que sempre também está conosco, participando da nossa programação, entrevistas, programas, debates e tudo isso que vocês já conhecem. E a gente começa saudando já todas vocês, começando aqui pela Major Ana Paula, subcomandante do 14º. Muito obrigado por ter recebido e atendido ao nosso convite. Bom dia. Bom dia, Itajaí. Muito obrigada, a você também pelo convite e por essa oportunidade, de abrir os microfones para que a sociedade conheça um pouco melhor da nossa atividade e consiga nos perceber enquanto seres humanos que somos. Muito bem, deixa eu saudar aqui a Capitã Isa também. Seja bem-vinda mais uma vez. Prazer ter a senhora aqui conosco. Bom dia, Itajaí. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer participar dessa programação da Andaiá FM. Muito bem, saudar aqui a Subtenente Boechat, primeira vez que a senhora vem aqui na rádio, segunda vez, não é isso? E também é uma satisfação recebê-la. Bom dia a todos, eu espero que seja bem proveitoso essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Bom, a gente já começa esse bate-papo, falando um pouco da vida de vocês, no bom sentido, como é que tem sido para vocês ser policial e ser mulher, Major Ana Paula? Bom, ser policial e ser mulher não são duas coisas incompatíveis, Nós conseguimos desenvolver essa atividade laboral que outrora era muito associada ao masculino e hoje a gente dá o nosso toque e vai melhorando na medida do possível a instituição. Então, não é nada incompatível e é bem interessante. Bom, hoje a gente percebe mais a participação das mulheres na vida como policial militar, seja no trabalho ostensivo, seja no trabalho social, seja no trabalho educativo que a Polícia Militar do Estado da Bahia hoje desenvolve. Capitã Isa, como é que a senhora observa a evolução desse contexto? Eu observo de forma muito positiva. Esse ano é um ano que é um marco na Polícia Militar, porque a mulher vem completando 30 anos nessa instituição, que é quase bicentenária. Então, assim, tem dado uma contribuição muito positiva com a evolução da instituição. Inclusive, eu ouvi isso de um policial meu que hoje está na reserva, que o Sargento Jamilton, se estiver nos ouvindo agora, que ele disse que a contribuição da mulher foi muito positiva para ele, enquanto policial militar, que antes ele não se preocupava tanto com a apresentação pessoal, não se preocupava com detalhes da execução dele do serviço, e quando a mulher entrou na Polícia Militar, passou a ter um olhar para o detalhe, observar determinadas coisas, e isso fez com que ele se melhorasse enquanto profissional, enquanto pessoa, e eu ouvi isso dele quando trabalhava com ele, ainda ele estava na ativa. Então, assim, eu acredito que a contribuição feminina tem sido muito boa, não só para a gente enquanto busca de novos espaços, porque é sempre uma guerra mesmo, para a mulher buscar novos espaços. Então, dentro da Polícia Militar não é diferente, a Polícia Militar é um recorte social, então todas as demandas, todas as dificuldades que a mulher tem na sociedade, ela também tem em meio à Polícia Militar, e é um avanço porque a gente vem buscando esses novos espaços para estar dando a nossa contribuição. Bom, Subtenente Boechat, se pensa que a mulher na Polícia Militar, quando começou a ser aceita, digamos assim, para trabalhar como PEFEM, como a gente carinhosamente chama, existia aquela coisa, só vai ficar no escritório, só vai ficar no administrativo, só vai ficar ali dentro do quartel ou da companhia, enfim. E depois, vocês foram conquistando o espaço de vocês também no trabalho ostensivo, de policiamento propriamente dito. Como é que a senhora percebe hoje também essa situação, esse contexto? Não existe um mito, de se achar que o policial militar,
como um todo, independente de gênero, trabalha com força bruta, né? Com o uso desnecessário da força. E hoje a gente já sabe que nosso trabalho, nós somos instruídos para trabalhar em torno da legalidade e da técnica. E isso independente de gênero. Então, uma mulher, assim como qualquer homem, ela pode ser empregada em qualquer segmento. Hoje nós temos as mulheres em todos os segmentos da PM, todos. E todas trabalhando com técnica e legalidade. Não há diferença nenhuma no padrão de qualidade de serviço. O que nós temos, sim, talvez um olhar um pouco diferenciado pela própria natureza da mulher. É um olhar diferenciado em atendimentos de ocorrências, mas diferença de execução de serviço nenhum. Bom, Major Ana Paula, aproveitando o gancho da subtenente Boechat, pela experiência que a senhora tem também de trabalho, seja o trabalho ostensivo, né, propriamente dito, a senhora percebia ou ainda percebe algo diferente quando existe a chegada da polícia para resolver uma situação, atender uma ocorrência e, no caso, a pessoa que vai ser ali atendida ou abordada é homem e vê uma mulher fardada de policial militar na frente dele? A senhora já percebeu diferenças de atitudes, pela experiência que a senhora tem, quando se percebe isso? Veja bem, Itajaí, assim, ao longo desse meu tempo, né, na corporação, que já se vão quase 23 anos, né? Agora no final do mês eu completo essa cifra. Parabéns. Né? E a gente vê que há uma evolução no comportamento da sociedade, né? Lembro-me que lá no começo de tudo, né, algumas ocorrências quando nós atendíamos e os homens viam que eram mulheres, achavam que tinham o direito de não respeitar, né? Mas com técnica, com atitude, com a autoridade que nos é peculiar, a gente conseguiu mostrar que, independente de ser mulher ou ser homem, nós somos uma autoridade constituída do Estado. E, como tal, precisamos ser respeitadas. Então, já passei por situações em que a pessoa envolvida na situação, né, estava lá, o sargento dizendo, não, a tenente que está no comando. Não, rapaz, você é o homem. Como é que... Não, você é o homem aqui, você é o comandante? Não, mas ela é minha comandante. Não, rapaz, você é homem ou não é? Então, falas dessa natureza. Óbvio, a questão do costume também, não é? A questão do costume, a questão da cultura, e por ter essa compreensão, eu não entrei em atrito com ele. Quando ele percebeu que, de fato, quem estava no comando que veio, eu digo, agora eu tenho que atender uma outra pessoa que está me esperando. Seria deselegante, né, eu parar, porque eu fiquei aqui esse tempo todo. E hoje em dia, mas não, né? Recordo-me de outra situação em que uma senhora resistiu, né? Porque foi situação de som alto. Não, a senhora vai precisar abaixar. E eu não cheguei com nenhuma truculência, mas dizendo para ela que havia uma lei, que a lei precisava ser respeitada. E dei o tempo. Fui, quando voltei, não vou desligar o som não, que o som é meu. E aí foi interessante, era uma mulher, né, uma senhora. E aí o filho dela se aproximou e disse, mãe, pelo amor de Deus, essa menina é polícia, mãe. A senhora precisa respeitar. É polícia, não, olha, me desculpe. Já mudou a atitude, né? Já mudou a atitude. Então, são situações que a gente vai passando e percebe, óbvio, você não tem uma crescente na sociedade como um todo em termos de aceitação, de comportamento, de deferência. Mas, aos poucos, a gente vai demonstrando que não é a mulher que está ali. Quem está ali é a polícia militar. E, quanto polícia militar, independente do gênero, a gente precisa ser respeitado, claro. Mesmo porque o Estado nos dá o suporte, nos dá a deferência para que nós hajamos em nome dele. Então, quem está ali não é uma mulher. Quem está ali é um profissional do Estado fazendo com que as leis sejam cumpridas. E aí, para quem hoje ainda tem uma certa resistência, a gente precisa dizer isso, né?
é o representante do Estado que está lá, é a representante do Estado que está lá e precisa ser respeitado independente de qualquer coisa. Muito bem. Agora, Capitã Isa, com relação ao dia a dia de vocês com os colegas masculinos, com os policiais homens, existe um cuidado diferenciado na hora da ação, na hora da abordagem em relação a vocês? Ou seja, eles têm essa preocupação a mais porque vocês são mulheres, estão ali também na rua, no dia a dia? Vocês percebem isso? Existe isso? Eu acredito que haja um cuidado, sim, né, desse efetivo masculino que compartilha uma guarnição de radiopatrulha com mulheres que estão ali também trabalhando. Esse cuidado eu acho positivo. A gente tem que ter até cuidado com as palavras. Então, assim, quando você fala preocupação, eu já não gosto de usar esse termo, porque a preocupação remonta que ele tem ali uma dúvida quanto ao preparo técnico daquela companheira de serviço. Então, eu prefiro usar a palavra cuidado, né? Que seria o cuidado que ele tem com suas esposas, filhas, não desmerecendo a capacidade que elas têm e o cuidado também que eles podem ter e que a gente verifica, né, que acontece comigo quando eu estou na viatura, que acontece com policiais minhas, que eu tenho policiais também em rádio patrulha. Eu acredito que esse cuidado haja sim. E com relação à pergunta anterior que você fez a Major Paula, eu acho interessante, então eu sempre comento, porque eu passo por isso várias vezes, agora no carnaval não foi diferente. Então sempre que a pessoa vem buscar ajuda a uma patrulha, as poucas vezes que eu tive no circuito com a patrulha, as pessoas sempre se dirigem ao mais alto e ao mais forte, teoricamente, da patrulha. Então o mais alto, mais forte, aquele provavelmente é o comandante da patrulha. E eu acho isso interessante. Aí a polícia, aí o policial fala, não, você conversa ali com ela, que é a comandante. Então eu acho isso interessante. Ainda hoje acontece, é muito comum, né? Porque é um reflexo social. Sim, né? É um reflexo social. Bom, e com relação ao dia a dia de vocês, né, estar ali trabalhando homens e mulheres juntos, na mesma guarnição, na mesma viatura, enfim, essa situação que a senhora acabou de colocar aí, também tem que ter a confiança no treinamento, que é, de certa forma, padrão. Com certeza. A formação, ela é unificada, não há proteção em torno da formação e, assim, existem policiais militares homens que não têm tanta, digamos assim, não se identificam tanto, digamos assim, com a atividade operacional, né? E, assim, esse mito de dizer que a mulher só trabalha no administrativo. Tem homens que querem trabalhar no administrativo também. Sei disso. Entendeu? Tem mulheres que se identificam muito com a atividade operacional e só querem ficar na área. Então, assim, é algo muito particular, mas a gente insiste em propagar essas imagens, né, mitológicas de que a mulher quer ficar mais no descanso, o homem tem que ficar mais são construções sociais. Bom, pois não, Major. Só para complementar, a gente precisa desconstruir essa visão, né, porque muitas vezes as pessoas já vêm com essa ideia da sociedade, porque afinal de contas, aqui é o reflexo do que acontece na sociedade, porque todos nós somos sociedade, né, estamos em uma atividade específica, mas somos da sociedade. Então, se a sociedade é machista, se a sociedade é sexista, aqui também não vai ser diferente. Agora, o que nos cabe é mostrar a nossa qualidade técnica, né? Eu recordo-me que certa feita, isso já tem muitos anos, né? Eu estava trabalhando na micareta de feira, como era aluna, estava com um punho, tive uma fratura no punho, mas ainda assim fui trabalhar. E, de repente, minha patrulha surpreendeu quando tinha um rapaz, né, distribuindo simpatia, vamos usar esse eufemismo, né? E aí eu consegui imobilizá-lo, coloquei, ele era maior do que eu, inclusive, imobilizei, coloquei no chão, e aí o pessoal olhou e eu estava, em tese, né, só com uma mão para fazer o serviço. Então, isso mostra, né, e traz para a gente, como um todo, um olhar mais inclusivo, eu até diria dessa forma, porque mesmo daquela forma, a técnica fez com que eu tinha plena condição de estar desenvolvendo aquela atividade. Ou seja, uma mulher policial bem preparada resolve. Uma mulher bem preparada resolve. Resolve porque ela vai ter um pouco mais de equilíbrio, né, muitas vezes, para poder aplicar a melhor técnica possível, quer seja uma técnica física, uma técnica de discurso, né? Porque a gente precisa trabalhar de forma técnica. A crise tem várias formas de ser contida, não é isso? Tem várias formas de ser contida. Então, a gente precisa de tranquilidade
para, então, aplicar o que tem que ser e resolver a situação da melhor forma possível, né? Então, a gente tem essa consciência e, ultimamente, a gente tem conquistado muito espaço, né? Sem dúvida. Mas é com muito trabalho. Não obstante, eu vim para aqui, para o batalhão. Ou seja, é com trabalho, não é por proteção. Não é por proteção, é com trabalho e as pessoas observam e veem a seriedade do trabalho que faz. Então, na rua, na atividade de rua, às vezes nós precisamos também proteger os nossos policiais, né? Sim. Proteger ou cuidar dos policiais, porque a gente tem que observar e perceber as habilidades de um e de outro, porque às vezes até quando você tem alguns homens que não têm essa habilidade toda, aí você tem que dizer, olha, não, eu preciso que você fique e eu preciso que você vá. E tem que ter esse olhar, porque é um ser humano que está ali. Acima de tudo, é o ser humano. A gente prepara tecnicamente, mas a gente sabe que um tem uma habilidade mais para um lado, outro mais para o outro, e a gente precisa saber lidar com essas questões. Muito bem. Subtenente Bittencourt, falamos um pouco aqui sobre... Subtenente Boechat, perdão. A gente falou um pouco aqui sobre o trabalho de vocês propriamente dito. Agora, quando termina esse período do dia e vem o trabalho em casa, e aí? Como é que a policial fica, não é? Perante não que a mulher tenha as obrigações do lar, eu não quero usar esse termo porque isso já está em desuso há muito tempo, mas a hora de encarar o outro turno do trabalho. Então, às vezes é um pouco complicado porque as emoções que o trabalho policial militar nos traz, nós às vezes não conseguimos nos despir no quartel e ir para casa como uma simples Patrícia, né, que eu sou. Então, às vezes você se depara com um estupro de menor, né, uma violência contra idoso, uma questão de Maria da Penha. Então, essas coisas vão para casa com você em pensamentos, porque a gente sente as dores sociais, né, da desigualdade que a gente vê no nosso país. Muitas dessas situações são advindas de desigualdade social. E se aquela mulher tivesse uma oportunidade diferente na vida? E se aquela mulher tivesse uma criação diferente? Se tivesse sido fortalecida em algum momento da vida dela? E se aquele menor não tivesse desamparado, abandonado num local com estranho? Então, assim, e se? Então, essas dores a gente carrega, a gente vai para casa, a gente tem que ter paciência com o filho. No meu caso mesmo, que não sou daqui, moro há 20 anos aqui, mas não tenho ninguém, não tenho família, sou eu e meus filhos e pronto. Então, é uma luta. São horários complexos de trabalho. A gente trabalha Natal, Carnaval, Réveillon. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas você trabalha na rua? Sim, trabalho na rua. E você trabalha Natal? Eu disse, gente, eu trabalho até se me escalarem para ir no inferno, aí a gente vai trabalhar também. Então, assim, são todos os feriados, todos, nós sempre estamos na rua. É de domingo a domingo. É de domingo a domingo, a vida inteira por 30 anos. Sem descansar, tem um policial na rua. Então, a gente, às vezes, não tem uma programação de vida. Mas, em contraproposta, em contraponto a isso aí, nós temos também uma questão que eu aprendi depois que entrei na polícia, tá? Que é o prazer de ser solidário. O prazer de sentir que você ajudou de alguma forma alguém, né? Que você foi justo, que você foi empático, que você foi humano, que você ajudou realmente o próximo. Ser policial é uma grande oportunidade de você exercitar o que há de melhor em você. Então, assim, a gente acaba tendo uma visão de mundo diferente das outras pessoas, porque a gente lida. Se a gente não tivesse cuidado de filtrar, a gente fica meio neurótico com os filhos, a gente fica meio preocupado com a gente, aí você fica, poxa, tô aqui, aí às vezes você vai ali, né, com as amigas no Mercadão Boteco, aí você pensa, pô, aquele cara ali eu já conduzi para a delegacia e eu tô aqui, peraí, calma, eu vou ter que ter um cuidado. É a nossa vida. Nós ficamos numa vida um pouco limitada nesse sentido. Muito bem. Bom, antes de fazer um jogo rápido aqui, falar um pouco dos números, das políticas públicas, Lei Maria da Penha, só para a gente dar uma pincelada rápida, para a gente não se estender muito no nosso tempo. Major Ana Paula, esses dias foi publicado que, infelizmente,
a taxa de feminicídio, o índice de feminicídio no Brasil vem aumentando, inclusive com índices de que uma mulher é vítima de feminicídio a cada 7 horas. Como é que a senhora vê esses índices? Olha, ele vem aumentando porque ele vem sendo notificado devidamente. A senhora acha que as mulheres estão denunciando mais? As mulheres estão denunciando mais, porque assim, toda vez que a gente fala em violência doméstica e familiar, nós precisamos pensar na construção do papel do masculino e do feminino na sociedade. Nós precisamos pensar no histórico, na construção e na ratificação desse comportamento construído e pouco criticado, né? E pouco observado e reconstruído. Então, é imperioso que a gente primeiro faça essa análise histórica. Daí o que é que acontece? A mulher não tinha voz e não tinha vez. Então, tudo que acontecia com a mulher era normal e era naturalizado. Então, se o marido gritasse com ela, foi porque ela fez alguma coisa errada. Se ela apanhasse, seria porque alguém estava cuidando dela e aquela agressão era colocada como amor, como carinho e como cuidado. Então, assim, muitos conceitos eram deturpados. Mas à medida que a mulher foi conquistando o espaço, galgando a possibilidade de ampliar o seu conhecimento e sua reflexão e a possibilidade de desconstruir esses conceitos que estavam arraigados, né, que estavam não, que seguem arraigados na sociedade, aí ela começa a perceber e a lutar e dizer, isso não é carinho, isso não é cuidado, isso não é amor, isso não é natural, isso não é normal. Aliás, até no nosso país, no século XVIII ainda, a legislação dizia, a legislação da época, que o marido tinha todos os direitos sobre a esposa. Enfim, então, o direito, ele vai refletir o quê? Vai refletir a ética e a moral do povo, da sociedade. Então, quando você tem essa reflexão de ética e moral, na lei, você está bem compartilhando e dizendo para todo mundo o que é que você aceita, o que é que você não aceita, quem manda, quem não manda, quem tem poder e quem não. Então, a gente tem, assim, uma legislação que é oriunda da fugiu agora o termo? Da sociedade? Das ordenações filipinas, sim. Né, que eram bem massacradas, né, para a questão da mulher, porque assim, quem era a mulher? A mulher era o ser para reprodução e pronto. Ou reprodução e serviços. Sim, vamos lá. Só para a turma que está aí acompanhando a gente do outro lado da câmera e do outro lado do microfone, entender o que é que a gente está falando aqui. A gente está tentando contextualizar como é que a mulher tinha o seu papel perante a legislação, perante os olhos da sociedade mais antiga e como ela está tendo a sua valorização devida, né? Ainda falta muito, eu sei disso, mas nós já vivemos outras realidades. Pois é, a mulher era a servidora e a cuidadora. Então, esse era o papel da mulher e ponto. Né? E sem dar o espaço, né? Sem permitir que ela acessasse alguns espaços. Não obstante, a única pessoa que ganhou prêmios Nobel em áreas diferentes foi uma mulher, foi a Marie Curie, mas isso a maioria das pessoas ignora. Por que ignora? Porque foi foi um feito na história da humanidade, porque você não tem outras pessoas, né, ganhando prêmio, ou melhor, tendo reconhecimento e grandes descobertas na física e na química, áreas bem masculinizadas, né, por essa construção de papel e de pensamento e de lugar. Mas você tem todo esse histórico que não pode ser ignorado. Ou seja, a mulher ela tinha que condição de falar, especialmente quando ela chegava nas instituições, o que é que ela ouvia? Ah, mas a senhora fez o que mesmo para poder esse homem se descontrolar desse jeito? Ô, minha senhora, ele é seu marido, vá para casa e se resolva com ele. Ou seja, ela estava sofrendo uma agressão, ele estava infringindo uma norma do Código Penal, ou seja, ele estava cometendo um crime, e como é que as instituições tratavam essas denúncias? Não, é briga de marido e mulher, interno, vá para casa e resolva. Não, a mulher está sendo vitimada, violentada,
ela está sofrendo, sendo sujeito passivo de um crime e ninguém está fazendo nada. Daí houve a necessidade da luta da Maria da Penha e de várias outras com outros nomes, né? Muitas mulheres morreram ao longo desse processo e não era contabilizado como feminicídio, não era contabilizado nem como crime, às vezes era uma coisa normal, porque outrora dizia que o marido tinha os plenos poderes, né? Poderia defender a honra dele com sangue. Agora, a honra de uma pessoa está na outra? Nessa época, só a mulher cometia o adultério, né? Para começo de conversa. Imagine, de acordo né? com a lei, né? Imagine, né? Só a mulher comete o adultério. Mas se a gente fosse pegar todos os homens adúlteros, será que ainda tinha homem? Mas é só uma pergunta retórica, a gente não vai entrar no mérito, tá bom? Nada a ver comigo, viu, gente? Sou muito bem casado, graças a Deus. Bom, pois não, Major. Eu sei. Desculpe estender, mas eu acho que é importante, porque eu ainda não cheguei no cerne da questão do aumento. Então, você tem todo esse histórico de você não ter voz, não ter vez, e você não consegue registrar. Mas nos últimos anos, a gente vem conseguindo discutir mais a lei, a violência, né? A gente conseguiu tipificar esse crime feminicídio, que é um crime de gênero, porque a gente também ignora o que é gênero, mas ultimamente, né, a gente tem despertado mais a consciência. E no ano de 2018, eu participei da 12ª jornada da Lei Maria da Penha lá em Brasília, né, com a equipe que tinha magistrados, delegadas, tanto magistrado da vara de violência quanto da vara do júri, né? E profissionais do Departamento de Polícia Técnica, policiais militares e etc. Por que eu estou falando que tinha essa equipe lá trabalhando? Porque a gente chegou à seguinte conclusão: a gente precisa falar mais sobre gênero, porque se você não entende gênero, você não vai conseguir tipificar nenhuma morte como feminicídio, porque o feminicídio é a retirada da vida de uma mulher em razão dela ser mulher. Então, se hoje a gente tem um número maior de notificação de feminicídio, é porque as pessoas estão conseguindo perceber um pouco melhor que existem questões específicas de gênero, porque ao longo da nossa história já houveram muitos feminicídios que não foram registrados como tal, né, que ficaram no rol dos crimes comuns, dos homicídios comuns. E não, a gente precisa ter um olhar diferenciado sobre essa questão. Por quê? Porque quando você tem o olhar diferenciado acerca de gênero, acerca de violência doméstica, isso não é normal, porque é dentro da casa, no seio da família, na convivência doméstica, nós deveríamos estar o quê? Todos protegidas e protegidos e num ambiente saudável. Seria o nosso porto seguro, o nosso ambiente de segurança mesmo. E, no entanto, a mulher vai para casa e morre nas mãos daqueles que, em tese, seriam seu porto seguro. Então, isso é uma degeneração da condição humana. E a gente precisa discutir isso, precisa registrar, precisa dar nome, porque a gente só consegue resolver o problema que conhece. E para o problema ser conhecido, ele tem que ser explanado e tem que ter um nome para ele. E para que nós consigamos mudar o nosso comportamento, sem dúvida, nós precisamos saber acerca de que nós devemos mudar. Então, é interessante esse registro, né? Eu não estou dizendo que é interessante o aumento e o número de mortes de mulheres, de forma alguma, mas que nós tenhamos um nome para poder discutir, isso é fundamental para que num futuro não tão distante nós consigamos dizer: reduziu o número de feminicídios, acabou o feminicídio, acabou o desrespeito, ou reduziu de uma forma bastante significativa. Então, assim, mês da mulher, março, é o mês internacional da mulher, é um mês de luta, de conscientização e de busca por ampliação dos nossos horizontes, das nossas consciências. Homens e mulheres precisam estar engajados, porque esse problema é um problema social. Em sendo um problema social, todos nós precisamos ter compromisso com a resolução desse problema. Bom, para a gente fechar, tem ali uma pequena lembrança para vocês. Deixa só eu perguntar aqui rapidamente, fazer um jogo rápido aqui. Capitã Isa, por que
a senhora foi ser policial militar? Bom, não vai dar para contar a história toda porque eu estou na Polícia Militar, né? Porque envolve outras pessoas, não tem mais tempo aqui. Mas hoje eu posso lhe garantir que a partir do momento que eu entrei na academia de oficiais, né, a partir do segundo ano, o primeiro ano é um ano muito conturbado, muito tenso, a partir do segundo ano eu me encontrei na atividade policial e me sinto então, desde então, como vocacionada, que não fui à época que fiz o concurso, né, mas a história fica para outro dia. Com certeza. Subtenente Boechat, por que a senhora abraçou a carreira de policial militar? Bom, todo mundo tem uma longa história, então eu caí meio que de paraquedas mesmo, mas assim, é como eu falei anteriormente, quando você conhece a missão e entende o seu papel real, a sua função social, né, de mundo, você começa a vestir a camisa, né, e aí você vai ter a sua personalidade na polícia. Aí é que está o grande diferencial, você trazer o que você tem de agregado, de valores, de bom como ser humano e despejar tudo em prol daqueles que estão precisando de uma segurança, de um apoio na sociedade. Muito bem. E Major Ana Paula? Bom, história longa todo mundo tem, né? Mas assim, tentando resumir, fui aluna do Colégio da Polícia Militar por uma questão, por um momento delicado de família, ou eu ia para o Colégio da Polícia Militar, ou eu estudaria em qualquer outra escola. Então, eu fiz o concurso, passei, mas a minha visão não era de ser polícia, eu não tinha nenhuma referência, aliás, eu não tenho nenhuma referência familiar nessa área. E aí lá encontrei pessoas que insistiram muito, né, para que eu fizesse o vestibular para a academia. Eu não faria, né, mas a insistência foi tamanha. Mas foi boa, né? Foi, claro. E quando eu entrei na corporação, que eu percebi, né? E quando eu percebi qual era o trabalho, eu disse, meu Deus, muito obrigada, porque o que eu queria era um trabalho que eu servisse à sociedade. Muito bem. E eu consegui, na Polícia Militar, encontrar inclusive, com braços, né, mais, ou melhor, com capilaridade melhor do que o trabalho que eu pensei em fazer. Então, eu chego a todos os rincões e hoje eu sou realizada e agradeço a insistência. Muito bem, por isso que vocês são excelentes policiais, chegaram ao posto que já chegaram até agora e vai ter mais pela frente, com certeza. Pedir aqui a nossa colega Jusce, representando aqui o nosso departamento comercial e administrativo, entregar aqui uma singela lembrança, né? A nossa homenagem aí ao Dia Internacional das Mulheres, ao Mês Internacional da Mulher, que é o mês de março. E agradecer muito a vocês por terem vindo, por ter aceitado o nosso convite e poder ter passado aí para quem está do outro lado, realmente como é ser mulher e ser policial num contexto que ainda tem muito que ser ajustado no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, mas muito obrigado pela presença de vocês e parabéns. Muito obrigada, Itajaí, por mais essa oportunidade. A gente estourou um pouquinho, né? Eu pensei que nós fôssemos mais sintéticas, mas pelo visto não. Mas a história de vocês é muito bonita. Mas assim, agradeço a oportunidade e relembrando, nós precisamos expandir as nossas consciências, conquistar o espaço, buscar equidade nas nossas relações sociais, colocar o respeito em prática e fortalecer a cultura de paz. Capitã Isa, muito obrigado. Parabéns também. Muito obrigada também. E assim, é uma pena ainda que a gente tenha um mês que se diga dedicado às mulheres e a gente ainda tem que tratar de assuntos como violência, né, contra a mulher. Então eu espero que a gente consiga nesse 2020 travar mais diálogos com os homens. É uma coisa que a equipe de apoio a grupos vulneráveis do batalhão já vem fazendo, já começou no ano de 2019, porque são as pessoas que costumeiramente agridem as mulheres. Então a gente tem que travar esses diálogos com eles, né? Já temos uma pessoa no batalhão que faz isso, o subtenente Cleiton, e as mulheres a gente está conversando. Ontem mesmo a gente estava conversando com elas, hoje a Major vai, a Boechat vai, temos várias outras mulheres participando de várias rodas de conversa. Elas já estão cientes, é por isso que as notificações estão aumentando, né? Mas eu espero que os próximos, né, no futuro a gente tenha mês de março mais dedicados a mulheres com assuntos mais amenos, né, que não tenham que traçar de violência. Muito bem. Subtenente Boechat, muito obrigado por ter vindo. Parabéns também. Eu queria agradecer, queria dizer que para mim é um momento muito pontual esse, porque eu tenho 20 anos de 14º Batalhão e eu nunca pensei em viver esse momento há 20 anos atrás, de estar como uma comandante
de companhia mulher, com uma subcomandante mulher, é uma emoção muito grande. Eu queria deixar um abraço muito forte para todas as policiais militares em especial. Nós temos uma equipe muito boa aqui no Batalhão de Mulheres, muito competentes, e que esta entrevista seja uma homenagem a elas, né, que estão aí nas ruas também trabalhando ativamente, no silêncio que muita gente não vê, mas estão sim. Pois é, já está sendo uma homenagem desde o começo até agora. Gente, quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, agradecer aqui ao nosso amigo José Nildo, também aí no nosso competente técnico aí de apoio, ao pessoal do Departamento Comercial e Administrativo aqui na pessoa do nosso colega Jus. E é isso aí, nós estamos com essas entrevistas especiais durante o mês dedicado às mulheres, mês de março. Continuem com a gente que vai ter mais. Um abraço a todos e até a próxima.